Salve, salve meu aluno! Professor Heitor Ferreira, seu professor de repertório para a redação, seu professor de atualidades, também seu professor de redação, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super bloco. Vamos falar um pouquinho sobre a segurança pública. Bom, vamos lá. Quando nós falamos de segurança pública, eu quero que você entenda o seguinte: segurança pública é um eixo temático. Esse eixo temático, ele é muito importante para a gente entender a questão do chamado bem-estar social. Dito isso, eu aponto de imediato que, segundo o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é um direito de todos e um dever do Estado. Professor, o que é que isso significa? Toda vez que você pensar na base de segurança pública, problemas referentes a isso, por obviedade, o Estado está falhando em algum momento. Há alguma deficiência primária. Então, nós vamos trabalhar aqui neste bloco com alguns infonúmeros e infográficos disponibilizados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá? No nosso Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023. De longe, é o recurso de segurança das atualidades brasileiras mais atualizado do Brasil. Ah, é, professor? Sim. Então, bora começar a entender isso. Primeiro fator. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele é organizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, nós estamos falando aqui de um anuário que sai anualmente para a gente. Então, ó, cheque. É informação de primeira qualidade. Geralmente ali, logo quando a gente passa para o segundo semestre do ano, o anuário sai. Então, muita atenção. Eu quero pegar uma primeira informação para vocês. Informação muito interessante, muito interessante. Redução das mortes violentas intencionais. Normalmente, nós usamos o termo MVI, tá? Para abreviar mortes violentas intencionais. A redução foi de 2,4%, ok? Então, houveram 47.398 vítimas em 2022. Isso traz para a gente uma média nacional. A taxa de 23,3 por cada 100 mil habitantes. 23,3 refere-se ao que, meu aluno? As MVIs, as mortes violentas intencionais. As maiores taxas estão no Amapá, no estado da Bahia e no estado do Amazonas. As menores taxas estão no Distrito Federal, em Santa Catarina e em São Paulo. Professor, tem mais alguma informação pertinente que eu deva saber? Sim. Essas vítimas, elas possuem um perfil. Ó, por favor, muita atenção agora. Eu posso e eu devo traçar para você um perfil das vítimas. Eu vou estabelecer 3 critérios para este perfil, que você vai levar para sua redação, tá? Porque é um critério que
conversa muito com o eixo social, tá? Qual é o critério? Primeiro, 76,9% destas vítimas são negras. Quando o anuário trabalha com este dado, negros e pardos, tá? Coloca negro porque é a forma mais comum. Nossa, professor, ok. A maioria é negra, sim. 50,2% destas vítimas são jovens entre 12 e 29 anos. Ó, clássico. E o terceiro e mais importante, 91,4% são do sexo masculino. Professor, o que é que isso significa? Aí eu peço que você olhe para mim agora com muita atenção. Isso significa uma coisa. Que coisa, professor? Quando nós olhamos para estes dados do anuário, tecnicamente falando, eu tenho muita segurança e eu digo para você o seguinte: esse perfil de vítimas, tá? A maioria negra, a maioria jovem, a maioria homens, é o perfil que as facções criminosas mais faz a cooptação. Que é isso, professor? Atrai para o universo do crime. Então, olha só, veio um tema, o aumento da violência no Brasil. Eu já consigo quebrar esse argumento. Por quê? Houve uma redução em 2,4% das mortes violentas intencionais. Eu posso dizer que pode haver aumento da violência em algumas regiões, mas já não é em todas. Ah, é? É. Então você vai colocar aí, num parágrafo de primeiro desenvolvimento, a seguinte base. Ó, a priori, ao averiguar o processo de expansão da violência no Brasil, nota-se que existem regiões mais e menos violentas. Mas, no último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, torna-se visível uma redução das mortes violentas intencionais. Ponto. Deste modo, segundo os dados do anuário, houve uma queda de 2,4% em comparação com o ano anterior, o de 2021, uma vez que os dados são projetados do ano anterior. Ponto. Isto quer dizer que o índice nacional está em 23,3 mortes para cada 100 mil habitantes, sendo os estados do Amazonas, da Bahia e do Amapá os mais violentos do país. Ponto final. Meu aluno, se você trouxer um parágrafo desse usando o anuário na sua redação, não tem como. O avaliador, ele vai vibrar muito com você. Por que que eu digo com muita tranquilidade que ele vai vibrar? Porque ele vai perceber domínio técnico. Ele vai perceber que você leu o anuário, que você buscou informações e que você não está falando de segurança pública de forma aleatória. Não, não. Longe disso. Você está mostrando dados.
Agora eu vou contar para você uma informação que você vai ficar bastante preocupado. Você sabe qual é a região do Brasil mais violenta? Você deve estar pensando agora e eu vou lhe mostrar. A região brasileira mais violenta, embora você deva pensar que é a Sudeste, não é. É a região Norte. Em especial com a cobertura da Amazônia Legal brasileira. Como assim, professor? Deixe-me especificar. Observem aqui a violência letal na Amazônia. Aqui eu estou falando da chamada ALB, a Amazônia Legal Brasileira. Cheque. Taxa de mortes violentas intencionais nas cidades da Amazônia Legal é 54% superior ao resto do país. Ó, olha aqui. 425 cidades possuem uma taxa superior à média nacional. Qual é a média nacional? Ó, vou demarcar aqui para você. Essa é a média nacional. Nos municípios da Amazônia Legal, pasmem, a média é de 33,8 mortes para cada 100 mil habitantes. Professor, é muito maior do que a média nacional? Sim. E aqui, no que tange a essa premissa de violência no Brasil, você tem um argumento de ouro. Ah, mas por quê, professor? Porque você pode utilizar recursos sistêmicos como a presença de narcotraficantes, a presença dos garimpeiros ilegais, a presença da biopirataria. Esqueça aquela ideia de que na Amazônia Legal brasileira só tem fauna e flora, tem muito crime, tem muita região que é o quê? Fronteiriça. Ah, professor, então os narcotraficantes acabam atuando ali? Sim, é uma premissa natural. Eu tenho isso ali naquela região. Ah, e como eu posso usar um argumento desse no meu corpo de texto? Olha só, eu vou construir com você uma conclusão. Vai ficar assim, ó. Olha a conclusão. Em última análise, ao averiguar as informações supracitadas, nota-se a relevância do tema em perspectiva. Ponto. Dessa maneira, segundo os dados apresentados, a violência na Amazônia Legal brasileira é maior do que a média nacional, uma vez que diversas ações criminosas corroboram para este crescimento, como o tráfico, a biopirataria e a mineração ilegal. Ponto. Por fim, faz-se necessário refletir meios para coibir as ações criminosas na Amazônia Legal brasileira, a fim de fazer com que o Estado e a segurança pública possa lograr êxito frente ao crime organizado. Ponto final. Nossa, professor, você trouxe um parágrafo conclusivo de muita força, de muito impacto. Sim, porque eu mostro com muita clareza que os dados do anuário, eles são ricos, são diferenciados e eu tenho que utilizá-los de forma a mostrar para o avaliador que eu sei o que eu estou fazendo. E se você ainda não olhou nenhuma vez para os dados do anuário 2023, eu recomendo que você o faça. Olhe esses dados podem salvar a sua produção. No anuário eu tenho dados sobre violência contra a criança, crise no setor de segurança privada, violência contra a mulher, violência policial. Ah, tem isso? Tem.
tem informação sobre a letalidade policial. Mas, professor, este anuário não é feito pela polícia? Não é pela polícia tão somente. Ele é feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele é produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, ele apresenta todos os indicadores de violência do país. Ah, então ele traz tudo, tudo. Então, nós temos que ter esta expertise e olhar os recursos de forma importante. Estes recursos podem salvar a sua produção. Show de bola? Dito isso, faz aquele print aí, bate o print. Printou? Marca lá o arroba pergunta pro Heitor e posta aí você estudando comigo. E eu aguardo você em um próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, guerreiro! Vamos juntos refinar essa sua produtividade de texto.